Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, como de costume, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro e Regina Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria pedir patrocinadores aqui, porque hoje o que eu rodei nesse Rio de Janeiro, eu tive que acordar cedo para trabalhar. Depois eu fui para Niterói fazer uma audiência. Depois eu vim aqui para Barra e aí depois eu vim aqui gravar em Jacarepaguá. Isso tudo para vocês. 9h35 da noite de quinta-feira. Estamos aqui, ó, firme e forte. Quase 24 horas trabalhando direto. Então a gente pode pedir 2 patrocínios, da Mercedes e da Shell, talvez. No caso, eu troquei a Mercedes pela BMW. Então agora temos que pedir patrocínio para BMW, Shell, Ipiranga e BR. Eu não me incomodaria se for Mercedes e BMW. Não me incomodaria. Será que elas se incomodariam? Mas a gente pode conversar, que o jurídico resolve tudo. Se a Mercedes quiser patrocinar, eu vendo minha BMW e volto pra Mercedes também. Não tem problema. Aqui a gente não faz distinção. Olha, gente, a gente começou aqui desjuridicando o juridiquês. A gente pode usar aquela expressão em latim? Como é que é, Pedro? Você sabe essa expressão em latim? Como é que é? Eu vou dar a tradução e você vai me dar o latim. Tá. O dinheiro não tem cheiro. Pecúnia não olé. Ai, perfeito. É verdade. Aí, mais uma que a gente podia ter falado. Não é verdade? Falaremos. Falaremos no 2.0 desse... Porra, aí, isso aqui, ó, foi o Raul Gil, hein? Quem sabe faz ao vivo, porque isso não foi combinado, não, hein? Se ela mandou aqui que eu não sei, ia ter que cortar e editar. Rebeca ia fazer magia na edição. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, eu tô como? Tô on fire aqui, ó. Nada passará. Erva venenosa. Perfeito. Falando em erva, né? Mas enfim, deixa isso pro STF. Vai, segue. Isso aí é outro papo. Mas eu vou aí eu falei, quintou, clima de quintou, que loucura. Eu gosto quando a gente começa assim, levemente caótico. Mas a Natália puxou muito bem já o assunto. Hoje é dia 7 de março, amanhã é dia 8 de março, mais conhecido como Dia Internacional da Mulher. Então, de início já desejamos um dia maravilhoso para todas as mulheres desse Brasil, desse planeta. Natália, se você quiser complementar, eu tô dando só a introdução, porque o seu lugar de fala, o lugar de fala para isso aqui é seu. Muito obrigada. O Rodrigo construiu a pauta, gente. Então, apesar de ser sobre o Dia Internacional da Mulher, a pauta é do Rodrigo. Pauta muito bem construída, Rodrigo. Muito parabéns. Eu adorei. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. A Beca e a Ju, que são quem manda no marketing do Manda pro Jurídico, a gente aqui só senta e faz palhaçada. Quem escoa conteúdo são elas. Estão fazendo um trabalho super legal no Instagram. É verdade. Não é? A gente só faz palhaçada. A gente só faz palhaçada. Me pegou desprevenido. E dá-lhe uns 5 minutos de conteúdo. É isso aí. Brincadeira, gente. Não, a gente entrega bastante. Comemorando o Dia Internacional da Mulher, e elas estão falando coisas muito legais. Semana, na verdade, Semana, né? Por que Semana. não? A gente está a semana toda, é verdade. Mais um ponto que eu queria falar, antes da gente começar a nossa pauta, que vai abordar vários aspectos, como o Rodrigo muito bem trouxe, eu queria trazer uma que a gente não vai falar sobre aqui hoje, mas eu acho importante, e eu acho que como mulher hoje, tendo possibilidade de falar para muitas outras mulheres, eu acho importante falar algo que eu acredito muito. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu desejo de verdade que todas as mulheres elas consigam alcançar a sua independência financeira, porque a independência financeira para uma mulher, para todos os seres humanos e para uma mulher, ela é sinônimo de liberdade. A independência financeira, ela diz se você pode ficar num local ou se você pode sair de um local se você quiser. Ela fala sobre a possibilidade ou facilidade de perseguir o sonho ou sobre a possibilidade de desistir dele. Então, embora pessoas vivam em acordos específicos e persigam ou não dinheiro, prezar pela independência financeira é o que eu desejo para todas as mulheres nesse 8 de março de 24. Quem não persegue dinheiro tá errado, né? Já começa por aí. Não vive, né? Não pode ser o seu único meio. Mas, porra, se não perseguir, tu vai viver como, né, meu irmão? Isso aqui... Mas é verdade. O mundo é se ela vir, né? Você vê o Pedro que já começou aqui tentando capitanear 2 patrocínios diferentes. Ou seja, mole, ele não tá dando. Mas falando... Vem em mim que eu tô facinho. Já que você falou sobre patrocínio e Mercedes, Eduardo Paes, o Pedro tá querendo andar de ônibus, cara. Então, não tô não. Dispensa. Mas pode ajudar o BRT pra população. Assim, Gente, falando em Eduardo Paes e ônibus e tudo mais, vocês viram que vai ter show da Madonna no Eu vi. Brasil? E o Eduardo em Paes, maio? inclusive, já emitiu uma nota no Instagram dele dizendo que ele não precisa dizer nada, que se o show é de graça, não tem ingresso. Imagina a quantidade de gente que não pede ingresso pra ele, né? Mas enfim. mas deve estar aquela área, aquele backstage, aquela área Ele falou também que não tem área VIP, ele também escreveu Irmão, o isso lá. Eduardo Paes é portelense, cara. Ele vai ficar preocupado se a tia Surica vai estar no palco. Não, e se a tia Surica quiser ir, né? Porque a tia Surica é a realeza carioca, faz parte dela. Gente, entrando na pauta hoje, eu acho que não teria como não falar na Semana da Mulher sobre
o evento que aconteceu na França, né? Que hoje podemos considerar o direito ao aborto na França como algo previsto na Constituição, né? Foi algo que vinha se constituindo há muito tempo. Claro que não era criminalizado anteriormente, acho que desde 74, salvo engano. E agora, a partir da votação ocorrida, no artigo 34 da Constituição francesa tem a previsão que a lei determina condições em que uma mulher tenha a liberdade para recorrer ao aborto. É claro que aqui no Brasil, diante do contexto que a gente vive, e a Natália sempre aborda isso, e tem que ser abordado mesmo, a gente tem um parlamento conservador, estamos alguns passos atrás disso comparado à França, e claro que é um conflito legislativo muito latente, entende? E diante de conflitos legislativos, a gente tem que botar na balança o que é mais importante, né? Assim como a gente pode pensar, como nesse caso, o direito à vida e direito à liberdade do corpo da mulher. A gente pode pensar em direito à liberdade de informação e direito à privacidade também. Outros conflitos já viemos por aqui. E, nesse sentido, hoje em dia no Brasil, temos isso como criminalizado, né, Nath? Eu achei legal você colocar esse como primeiro tema aqui do... A pé na porta. Eu gostei como primeiro tema aqui da nossa pauta de hoje. Por quê? Porque nós somos um podcast jurídico. E falar sobre o direito ao aborto, ele é um tema que toca o universo jurídico, mas ele não toca somente o universo jurídico. Ele também toca o nosso universo moral, o nosso universo ético e o religioso. Uhum. Feliz ou infelizmente, somos seres humanos e somos compostos de pluralidade que nos faz olhar a vida de acordo com o nosso prisma, que é plural. Então, a gente não consegue... pensar no processo legislativo somente no aspecto legislativo. A gente cria e embute naquilo aspectos morais, éticos e religiosos de acordo com a nossa vivência, de acordo com aquilo que a gente entende que é correto. Então, é por isso que esse é um tema muito sensível. A França já discute isso há muito tempo. Ela tem um nível de amadurecimento muito maior que o nosso, e não entendam isso como uma forma de exaltar a França e minimizar o Brasil, mas sim a discussão está em outro nível de amadurecimento, porque isso vem sendo debatido lá há muito mais tempo. Como o Rodrigo bem falou, desde 74 a França tem leis que prevêem a possibilidade de aborto por parte da mulher quando o feto tem determinado número de semanas, ou algumas questões inerentes que fariam com que ele não pudesse desenvolver. Aqui no Brasil, essa discussão é muito mais embrionária e ela toca setores muito sensíveis da sociedade, e ela também fica inibida, dado a nossa forma de produzir leis, né? Digamos assim. Então, embora essa decisão não seja uma novidade na França, ela é muito legal porque ela é o primeiro país no mundo a prever constitucionalmente a possibilidade da mulher praticar um aborto. Isso foi uma bandeira do Macron, que não é uma mulher, e normalmente isso é uma pauta feminina, porque a autonomia do corpo da mulher é óbvio que é de máximo interesse da mulher, e é uma coisa que a gente conquista com muita dificuldade, né? A autonomia do corpo feminino é muito difícil. Ver como a gente trata os corpos femininos. Comercializando. Até pouco tempo, você tinha uma série de crimes que podiam ser praticados contra o corpo feminino que eles eram legais, né? Que era legalmente previsto. O estupro dentro de um casamento não era criminalizado até poucas décadas atrás. Então, Perfeito. Acho que válido. Eu, particularmente, como profissional e como mulher, eu comemoro essa decisão. Eu acho que é uma decisão muito importante. Acho que é um ponto muito importante a gente falar, dado que esse assunto ele é um assunto que toca aspectos morais e religiosos. Eu, como mulher, que falo muito desse tema, porque é uma das minhas grandes bandeiras, o aspecto feminino na sociedade, né? A mulher na sociedade. Eu desconheço qualquer mulher que utilize aborto como prática de método contraceptivo, né? Com certeza, isso está completamente fora. Eu acho que a possibilidade do aborto é o último do último caso, mas a gente não pode descartar a autonomia da mulher dentro de um cenário específico, ou seja, dentro de um número de semanas específico, com uma questão do feto específico, que não dá é você ter que ir para o judiciário e ficar discutindo meses quando você está gestando um feto que nitidamente tem um tipo de gestação que não poderia seguir, e você tem que brigar no judiciário por um direito que já deveria ser previsto. Pois é, você falou sobre essa questão de discussão no judiciário. A gente tem esse debate desde 2017 no STF, que foi até uma DPF, salvo engano. Uhum. Foi uma DPF vinda pelo PSOL,
E desde então, esse debate está travado lá, a gente está bloqueado. E a gente não vê nenhuma, pelo menos nesse momento, nenhuma movimentação no sentido Acho de que nem avançar. vai ver, né? Acho que nem vai ver. É porque acho que ela acaba abordando um aspecto político muito delicado no Brasil. E também eu entendo que... Nós entendemos, a gente já conversou sobre isso, que o ministro da STF não é um cargo puramente jurídico, do judiciário. Tem um aspecto político muito forte, visto que é uma indicação presidencial, né? Não, e também, assim, a questão do aborto, como eu falei, são níveis de amadurecimento. Acho que aqui no Brasil a gente não tem essa discussão socialmente amadurecida. Na França, por exemplo, a gente tem números relevantes. 80% da população, de acordo com uma pesquisa que eu vi, era favorável a que isso seja previsto na Constituição. 80%. 80%. É bem relevante. sim. Se a gente for fazer uma pesquisa popular aqui no Brasil, eu tenho certeza que esse número vai ser infinitamente menor. Então, ou seja, você tem a própria população clamando contra a previsão desse tipo de direito. E é óbvio que isso vai ter um impacto direto no intuito de você falar ou não disso, dado que quem fala sobre isso é eleito via voto. Então, enfim, é um assunto que eu acho que a gente vai demorar muito a começar a falar sobre isso e ter algum tipo de previsão nisso. Por exemplo, esse debate, especificamente, não foi um debate fácil na França. É o que a gente está falando. Eles estão discutindo e amadurecendo e prevendo isso desde 74. Começou a ser A gente flexibilizado. está em né? 2024. A gente está falando de mais de 40 anos. E não é um debate fácil, de fato. Porque, como eu Não, falei, 40 ele anos, toca 50 muito. anos. Ele toca muitos aspectos, né? Ele toca o aspecto de quem entende que a tutela do direito à vida, ele surge desde a concepção. Desde a concepção do feto. E aí existem várias correntes para falar sobre isso. A gente poderia ficar 5 horas aqui só falando quando começa o direito à vida. Então, ou seja, é muito difícil você pensar nessa questão do Estado tutelar uma vida que está dentro de um ventre feminino e a partir de que momento você consegue tutelar isso. Aí você junta isso com o aspecto da mulher na sociedade. A sociedade não é feita para mulheres. Mulheres brigam para estar na sociedade. Eu briguei muito para estar aqui sentada e poder falar as minhas ideias e demonstrar meu conhecimento. Então, assim, acho difícil, acho que é um tema que não é de interesse social no Brasil hoje. Aí ele só vira meio que uma pauta clickbait no Brasil. Eu não sei até, assim, realmente tem muitos aspectos que a gente tem que considerar antes de fazer até uma mudança legislativa aqui no Brasil. Eu acho que quando você tem um país como a França que começa, que dá um passo, isso naturalmente reverbera, principalmente no mundo ocidental, né? Então, todos os Com países certeza. estão sabendo do que aconteceu na França e cada país vai resolver de alguma forma. Os Estados Unidos, por exemplo, em 2022, teve uma decisão da Suprema Corte que revogou a lei geral sobre a permissão de aborto. Então, o que a Suprema Corte, resumidamente, dos Estados Unidos falou? Cada estado legisle da forma que você achar melhor, de acordo com os costumes do seu estado. Sim. Então, existem estados que permitem imediatamente, existem estados que têm previsão de 30 dias, existem estados, na maioria lá dos Estados Unidos, que permitem o aborto até 15 semanas. É basicamente um estudo que eles têm sobre, 15 semanas eles não consideram que ainda existe, entre aspas, uma pessoinha ali dentro. Então, a mulher poderia ter o direito de abortar até esse período. E aí, é por isso que vários estados nos Estados Unidos permitem até esse período. Então, assim, cada estado nos Estados Unidos pode legislar de qualquer maneira. No Brasil é diferente. No Brasil, a partir do momento que eu ver, por exemplo, existe projeto de lei para incluir mais uma exceção a qual a mulher pode abortar, que seria dos fetos anencéfalos. Sim. Hoje, no Brasil, por exemplo, existem previsões legais para que a mulher possa abortar legalmente. Então, por exemplo, no caso de estupro, no caso de um menor de idade, menor incapaz, no caso que a gravidez resulte em Ofereça risco de riscos. vida para a gestante. Isso é uma eleição recente, inclusive. Esses 3 casos previstos no do Código Penal permitem que a mulher aborte. Então, ela não está cometendo nenhum crime se ela abortar dentro dessas 3 hipóteses legais no Brasil. E aí, como eu disse, tem um projeto de lei para acrescentar mais uma previsão legal. E essa discussão vai e volta. Depende do interesse popular. Se começar a ter um burburinho, uma discussão na população brasileira sobre devemos pautar, devemos discutir, devemos parar para analisar se a gente vai legalizar ou não o aborto, isso vai ter que contar com apoio midiático, isso vai contar com, provavelmente, audiências públicas para ouvir diversos setores da população brasileira, bancadas religiosas, setores econômicos, da saúde, da área de saúde, e aí você vai chegar numa decisão se você acha que o Brasil chegou no momento de mudar a lei para permitir,
restringir ou fazer algumas adaptações. Então, isso é normal em qualquer país, só que cada legislação em cada país tem uma diferença. A França apoiou, os Estados Unidos têm essas peculiaridades, e o Brasil, uma vez aprovada ou não qualquer lei de mudança nesse sentido, ela se aplica a todos os estados da federação. E eu, assim, engraçado, quanto mais a gente debate aqui nessa fase da Manda pro Jurídico, nas mesas anteriores que a gente já sentou também para conversar, mais eu fico atento às coisas que circundam o papel da lei, né? Que a gente fala fatores externos, como contexto social, o timing, desenvolvimento das coisas. Essa questão do desenvolvimento da lei é algo que tem que ser observado também. As coisas não podem pular da água para o vinho do nada, ou do vinho para a água, seja lá o contexto. Então, eu entendo que o que você falou, Nath, é cirúrgico. A gente está falando de uma flexibilização do aborto na França 50 anos atrás. E a gente está tendo o direito previsto na Constituição hoje, essa semana. Tem uma semana que aconteceu isso. Então, eu acho que mais importante que a gente mudar a lei de maneira repentina é a gente construir o desenvolvimento social para que proporcione uma previsão nesse sentido. Porque eu entendo que uma lei... e o Brasil é muito bom em fazer leis que acabam não pegando, né, de certa forma. Sim, ele enfia a goela abaixo. Então, eu entendo que a sociedade tem que se preparar para isso. E aí o debate público é algo que é fundamental nesse sentido. E se tratando de um tema. De uma polarização que dos dois lados encontram-se direitos que a Constituição prevê, é um debate que acho que é muito importante. E digo uma coisa também, eu entendo o argumento da pessoa que pessoalmente é contra, mas também entende que é a favor legislativamente. Eu acho que existe essa dualidade. As coisas não são tão preto no branco nesse tipo de conflito. Eu vejo dessa forma. Não, com certeza. É o que eu falei. Ele é um aspecto legal, mas ele é ético, moral e religioso. Perfeito. Então, quando você une essas camadas, é muito complexo. Um ponto que o Pedro falou que eu acho legal a gente falar, até porque a gente está em ano de eleição nos Estados Unidos, quando o Pedro fala sobre, lá nos Estados Unidos, cada estado pode legislar sobre aborto, então você vê, o estado tal permite, o estado tal não permite, pessoa saiu do estado tal para ir no estado tal, praticar aborto, etc. Os Estados Unidos ele tem uma característica muito interessante. Os Estados Unidos só tem 2 partidos, republicano e democrata. É verdade. Um partido é conservador e outro partido é progressista. Entende-se o aborto como uma pauta progressista. Então, esse ponto que a gente está falando, que a gente trouxe, que na França eles discutem, e já é previsto na França desde 74, e o Rodrigo trouxe um ponto interessante, que há a necessidade de um amadurecimento social para você tratar determinados assuntos. Nos Estados Unidos, esse amadurecimento ele já ocorre com recorte geográfico, porque assim como o Brasil, ele é um país de características continentais. Então, um estado, ele é muito diferente do outro culturalmente, completamente diferente da França, que é um país pequeno, que é um país completamente uníssono em termos de cultura e ideais. Exato. O cara que mora do outro lado do país provavelmente tem o mesmo arcabouço cultural do que Exatamente, completamente diferente da pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro e da pessoa que mora no Pará. São vivências diferentes, são vivências e relações com o seu país diferentes. Então, você pega um país de dimensão continental como os Estados Unidos e você pensa no federalismo, para mim é um sistema perfeito. O federalismo não é perfeito porque não é um sistema perfeito, mas é um sistema muito bom. Inclusive, quando você vai debater esse assunto, porque você tem um estado que é mais progressista, ele vai entender que para quem mora ali naquela esfera, naquela porção territorial, também tem uma concepção progressista e o assunto ali, ele vai ter outra forma de debate. Diferente se você pegar todos os estados. Imagina, são 50 estados nos Estados Unidos, no Brasil são 26 mais um, com o Distrito Federal. É muito diferente você conseguir elevar ao nível nacional uma discussão com esse nível de sensibilidade. Se é difícil a gente trazer discussões que são basicamente em que todo mundo parte do mesmo princípio, do tipo, matar é errado, ponto. Não sou nem eu que estou falando. São os 10 mandamentos. Entendeu? Um dos primeiros trabalhos legislativos da história. Exatamente. Então, ali, né, tá nada... Ou seja, a depender da nuance que você parte disso, já é difícil você chegar num consenso. Imagina quando você trata de um tema com esse nível de sensibilidade. Exato. E o ajuste cultural. Eu acho que o grande lance, quando a gente trata de países continentais como Brasil e Estados Unidos, é entender que existem vários ajustes culturais dentro do próprio país.
A França, como você bem falou, é um país pequeno. A França talvez seja um pouco maior que a Bahia, um pouco maior que São Paulo, assim, se a gente parar pra pensar. Não é maior que Bahia e São Paulo juntos. Então, lá, o ajuste cultural é muito mais uniforme do que no Brasil e nos Estados Unidos. Então, entendo que o federalismo mais flexibilizado, porque no Brasil, o Brasil tem aspectos federalistas, é federalista, mas muito mais engessado. Então, eu entendo que a flexibilização de um federalismo é muito interessante. Por isso que é tão difícil no Brasil ter esse tipo de discussão. Sim. Porque aí você precisa mexer. Aí, por exemplo, o PSOL foi que entrou com a DPF no STF. Ele sabe que a maioria hoje do Congresso é pela bancada evangélica e católica, né? A bancada mais tradicional, assim, vamos dizer, mais conservadora. Então, ainda que você tenha uma decisão no STF, isso vai reverberar no Congresso e eles podem simplesmente fazer uma mudança de lei que seja restritiva. Então, fica essa dicotomia entre alguém querer fazer uma mudança legislativa mais progressista, mas esbarra numa maioria conservadora legislativa. Talvez até o ministro do STF esperar colocar em pauta um debate como esse a julgar o Congresso que a gente tem. É estratégico. Não é querer enrolar a causa. Sim. É estratégico. Ele quer vencer a causa, de repente. Sim. Então, eu vou esperar, porque esse Congresso aqui não vai proporcionar a minha vontade. Então, politicamente, é algo estratégico. Não precisa nem tão longe como o aborto, que é uma questão que tem uma sequela para o corpo feminino, um trauma, que é muito mais traumático mesmo, tem outra expressão para a mulher. Por exemplo, a própria discussão sobre a maconha que está rolando no STF. Teve julgamento ontem. Exato. Outra vez, o episódio é gravado, então ontem foi dia 6 de março. No STF. Até isso já gerou burburinho. Porque agora o legislativo já está pensando em como você vai mudar a lei, já está tendo discussões entre os deputados como que a gente vai fazer isso para poder efetivamente legislar diante da decisão do STF. E só mais um aspecto que eu acho importante para a galera que não acompanha muito o que acontece dentro do nosso Superior Tribunal Federal. Não é porque o ministro foi indicado pelo presidente que ele vai seguir a opinião e a linha de pensamento do presidente. Sim. O ministro Zanin é um exemplo que votou contra a questão da maconha. Uhum. Que foi indicado tem nem 6 meses pelo presidente Lula. Quer dizer, não é tão simples assim. Não é tão 2 mais 2 é 4. Eu acho que... Sim, isso é importante falar. É sempre importante deixar isso bem claro. Gente, só uma coisa, desculpa. Eles estavam falando de assunto super sério. Eu gargalhei. É porque as pessoas param na frente do podcast. E um menino dançou. Ele fez uma dança assim, tipo, uau! Uma coisa meio... E eu comecei a rir, perdoa. Sensualizou pra Natália. Não, quando eu vi você rindo, eu entendi que tinha acontecido alguma coisa aqui atrás que eu não tinha visto. Gente, ele fez uma dança, sério. Se fosse no TikTok, ele tinha viralizado. Muito boa mesmo. Agora, eu vou mantendo a pauta sobre o feminino, né, na Semana da Mulher. Eu gostaria de fazer um pequeno quiz aqui com os meus colegas de mesa e perguntar à Natália quando que surgiu a primeira mulher advogada no Brasil? 1889. 1889? Aí foi a República, 1899. Né? Proclamação da República. 99. 1898. 98? Você botou eu tô vendo aqui agora. Não, 99. Não, ela defendeu no Tribunal do Júri em 1899. Ela é de 1898 mesmo. Vocês estão vendo que a pessoa que faz o quiz não sabe nem a resposta. É como se o show do milhão, o Silvio Santos perguntasse, valendo 10 mil reais. Aí o cara responde e fala, não, peraí, deixa eu consultar. Ih, a gente mandou errado. Doutora Mirtes. Sem quiz. Só Rodrigo, acho melhor, deixa pra lá. Doutora Mirtes, que foi a isso primeira advogada no Brasil. Eu acho que a gente tem que começar a entender também. Eu acho que, enfim, eu tô jogando pra Nath falar sobre isso, tá? As primeiras figuras femininas no mercado que hoje em dia a gente considera totalmente feminino, né? A maioria é feminina. Só que a gente encontra muita dificuldade, né, Nath? Pois é, e uma coisa que eu achei legal, seguindo o raciocínio do Rodrigo, mas já falando de outro ponto, é que hoje eu vi a Carmen Lúcia se pronunciando. Eu adoro. Falando, eu adoro amo a Carmen Lúcia. Acho ela incrível. Eu amo a Carmen Lúcia. Já tive uma aula com ela uma vez. E ela fala, ela tem uma oratória. E ela é de Belo Horizonte, né? Então ela tem Mineirinha. um sotaque que é um pouco mais disfarçado, mas ela é assim, ela é brilhante. Enfim, Carmen Lúcia. Quem sabe um dia ela vai sentar com a gente Exemplo de mulher. Mas enfim. Já pensou? Oi? Quem sabe um dia ela aqui? Eu acho que Por que é não? isso. Tudo. Aguardem os próximos episódios do Manda Pro Jurídico. E ela falou sobre que a justiça é representada por um símbolo feminino.
Temis. por uma deusa feminina, a deusa Temis. E a gente colocou isso hoje na pauta, o Rodrigo colocou na pauta, e eu achei muito legal. Porque eu bati o olho quando eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu vi a Carmen Lúcia hoje falando sobre isso. E ela falou sobre a importância dessa representatividade mesmo, né? Porque embora a advocacia, o trabalho jurídico, ele seja representado por uma deusa mulher, hoje em dia somos mais mulheres do que homens advogados no Brasil. 51%, né? Mais 50% dos advogados hoje do Brasil são mulheres, mas ainda assim a gente não é maioria nos grandes tribunais, a gente não é maioria na direção de grandes empresas como diretoras jurídicas. Então, ainda que haja um maior número de mulheres em locais de poder, em local de fala, elas ainda são escassas. Isso me lembrou uma coisa que aconteceu. Me lembrou agora mesmo. Eu estava num chá de bebê de uma amiga. E aí eu tava sozinha, assim, pegando um docinho. E aí, um conhecido, não é muito próximo a mim, me abordou. Falou, poxa, Nath, tô acompanhando seu podcast, isso é muito legal. E os meninos sabem que esse tipo de coisa acontece direto, a gente fica super feliz. Vem pessoas que não são tão próximas falar sobre isso. Aconteceu hoje, um cara lá do trabalho. Isso é muito legal. É muito legal. Aí eu, nossa, que legal, eu fico toda feliz. É muito bom, né, quando alguém gosta do seu trabalho. Aí nisso ele chegou e ele começou a falar sobre isso. Aí chegou a esposa ou namorada dele e juntou com a gente no papinho. Aí nisso chegou um outro advogado. Nisso chegou um advogado, esses dois não são advogados, até onde eu sei. E ele começou a conversar com a gente também. E essa pessoa já me conhece um pouco mais. Aí a menina perguntou, a esposa ou noiva ou namorada, virou pra mim e falou assim, Natália, mas eu vi que o podcast é você com 2 homens. Como é que é, assim, você trabalha com 2 homens, eles são seus sócios nesse projeto, você fala, como é que é isso? 2 homens e uma mulher também. Aí Sempre o menino... importante lembrar da Bequinha. Não, calma, Rodrigo, eu tô botando a colocação dela. Claro. Como é que é isso pra você? Aí o menino, que é mais próximo a mim, virou e falou assim, que você não conhece a Natália. Ela domina qualquer ambiente. Aí eu ri. Deixei pra lá, entendi que seria um certo elogio, mas aí o que eu venho falar aqui agora, que traz um pouco do que a Carmen Lúcia falou e esse número refletido, eu não domino qualquer ambiente, né? Muito longe disso. Eu só me posiciono como uma pessoa que tem lugar de fala, que pode falar e que também tá aqui pra ouvir, que para contribuir de forma igual a qualquer pessoa que esteja do meu lado, independente de sexo, posição social, idade, colocação, independente. Mas sabe o que é isso? É a posição de um homem. É uma mulher que aparentemente se comporta como um homem. E aí foi a pergunta dela, entendeu? Eu achei bem, bem interessante, eu acho que sintetiza muito quanto arroz com feijão a gente não tem que comer todos os dias. Eu total entendo e concordo com o que você diz. Só fazer um adendo. Eu não concordo que você domina todos os lugares, mas você parece sempre anfitriã. Eu sempre te falei isso. Você tá sempre parece que é anfitriã de locais. Você tá no boteco, pé sujo ali, cara, do nada até parceira do dono do boteco e não sei o que. Essa é, pra mim, a melhor definição de Natália Dias. Inclusive, tá faltando um boteco na nossa vida. Tá faltando um boteco na nossa vida. Tá faltando. Estamos longe do Jobi. E do Pardilo. É o Pardilo. É o Pardilo do Dom Hélio. Dom Hélio. Dom Hélio podia patrocinar a gente, hein? Cara, e na verdade, a gente não tá longe do Dom Hélio, se a gente pensar. Tá mais perto que o Pardilo. E muito mais que o Jobi. Mas agora só um pequeno comentário, uma pequena observação. Se a gente pegar um recorte histórico, tá, da primeira juíza no Brasil, ela se tornou juíza em 1941, tá? Então, quer dizer, já tem até bastante tempo, se a gente parar pra pensar. A primeira ministra do STJ veio em 2010. A primeira ministra do STF veio em 2000, ministra Ellen Grace, que, inclusive, poderia vir aqui. Ela tem... Nossa, tem muita história para contar. Quer dizer, a gente está falando de um intervalo histórico de 59 anos e 69 anos para as mulheres alcançarem essa posição, né, de sucesso, né? Sim. Um sucesso dentro do funcionalismo público, assim, dentro do nicho que elas atuaram. Aí a provocação que fica é por quê? O que diferencia as outras que passaram em 1970, 80? Por que não chegaram lá? Fica aí a provocação e até a própria composição atual do STF, né? Ela tá muito longe de ser uma composição diversa. É verdade, é verdade. Muito Inclusive, longe. tem sido uma crítica, né? E um ponto que eu venho a trazer sobre isso, para além de estarmos tratando hoje um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher e, naturalmente, sobre o protagonismo feminino,
Uma composição não diversa, ela é ruim para as decisões que ela produz. Perfeito. Porque você está sempre olhando o universo sob uma perspectiva específica que é a sua vivência. Então, se você tem pessoas com background diversos, com vivências diversas, você pode ter produzido decisões mais ricas e debates mais ricos. Então, assim, não é só uma questão de pluralidade para você dizer que está lá, mas é uma pluralidade que enriquece Perfeito. o universo jurídico brasileiro. Eu entendo que cada pessoa compartilha uma visão específica. Com certeza. Então, quando a gente está falando de 11, a gente tem que abrir ao máximo essa visão para que a gente tenha uma visão 180 graus, 360, se possível, da sociedade. A gente tem que ver todos os nossos cidadãos, todo o nosso povo. Então, a gente limitar ao padrão que, infelizmente, é a realidade do homem branco, parará, cis, Cisgênero. etc. É que eu não vou lembrar todas as definições, mas a gente sabe o que a gente está falando. Todo mundo aqui sabe o que eu tô falando. É muito limitante. A gente tem decisões muito uniformes que não espelham realmente a complexidade social que o Brasil é. Que, inclusive, para você ver como é importante a gente ter a visão macro de todos os assuntos, isso, inclusive, espelha quando a gente fala que o Brasil é um país com dimensões continentais, que você tem vivências muito diferentes, interfaces culturais, que você tem aspectos de valores, éticas, morais distintos. Até isso, você fica muito mais restrito. Exatamente. E aí, agora, puxando para um artigo que eu dei uma olhada, que eu achei muito interessante, e eu acho que pode ser expandido em outra oportunidade, mas diante da semana que estamos, vamos focar na pauta do Dia da Mulher, que é o Woman Washing. Eu achei muito interessante, quem escreveu foi a Cone Cesário, que é uma referência assim, para nós. A gente já teve alguns eventos que compartilhamos espaço com ela, mas eu particularmente nunca conversei com ela, infelizmente. Não tive o ângulo ali, o ângulo social para conversar com ela. Eu achei muito interessante. A gente encontrou esse artigo com os nossos amigos lá do Mais Que Direito, que são incríveis, fazem uma parceria muito bacana com a gente. E, pessoal, muito obrigado pela parceria. E Woman Washing, na verdade, está revelando a dura batalha que é a mulher pela igualdade de gênero dentro do mercado corporativo, não só jurídico, né? Corporativo. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, dar uma roupagem histórica para o que a gente está falando aqui hoje... o 8 de março, eu acho legal falar isso. O 8 de março, ele diferente de algumas datas, ele não é uma data comercial. É diferente de Dia das Mães, etc., algumas outras datas, ele tem uma data com apelo histórico muito relacionado à luta. Então, eu acho muito legal a gente falar do 8 de março e lembrar que ele está completamente atrelado com luta mesmo. Esses movimentos começaram a acontecer lá no início do século XVIII, ou seja, em 1900, 1910, 1911, a partir de vários eventos que começaram a ocorrer em fábricas com mulheres se unindo e criando movimentos para reivindicar direitos. Então, o 8 de março ele nasceu num universo e num berço de reivindicação de direitos para a mulher trabalhadora. Então, o 8 de março tem muita relação com os direitos trabalhistas se tornarem, em sua raiz histórica, óbvio, em se tornarem igualitários para homens e para as mulheres. E aí teve um grande acidente, um grande incêndio em 1911 nos Estados Unidos, que foi o que catapultou. Só que essa data, ela só foi, digamos assim, referendada, ela só se tornou uma data oficial nos países muitas décadas depois. Então, acho que é importante a gente lembrar, para a gente seguir falando sobre o Woman Washing, que a gente está em 2024 falando de pauta ESG, e aí que quando a gente fala de pauta ESG, a gente está falando de diversidade, então a gente está falando do local da mulher em posições de poder, no espaço no mercado de trabalho, e isso foi a essência da discussão lá no início do século XVIII, quando você estava falando de mulheres reivindicando direitos para si. A gente tem uma lei trabalhista agora, que foi recentemente sancionada, acho que o Pedro deve estar ligado nisso, que as empresas com mais de 100 funcionários, elas precisam mostrar a lista salarial, porque é agora uma necessidade de igualdade salarial entre homens e mulheres. Eu tô acompanhando também. Tem até alguns mandados de segurança que estão sendo interpostos por algumas empresas porque elas não querem informar os salários, etc. Teve até uma liminar positiva nesse sentido. Então, ou seja... Nunca vamos esquecer, a gente está falando de um movimento que começou no início do século XVIII e a gente está aqui no século XXI, criando leis
que se vinculam de alguma forma, óbvio que num nível de maturidade infinitamente mais elevado. Jamais estou comparando as condições, a gente evoluiu muito, está evoluindo cada dia mais, mas a gente ainda está falando na sua gênese da mesma coisa. Não tem o que discutir quando você tem dentro de uma empresa uma desigualdade salarial exercendo as pessoas a mesma função. Isso é Sim. completamente absurdo e não cabe mais, nunca coube, mas muito menos hoje em dia, em pleno 2024, você ainda vê empresas que praticam pay grades diferentes por gênero, né? Então, assim, eu acho que isso, infelizmente, ainda é algo que tem que ser discutido, porque ainda acontece, e pasmem muito, mas não deveria, porque é algo que a nossa sociedade já deveria ter evoluído o suficiente para estar tratando de outros assuntos, de mais inserção em mulher no mercado de trabalho, sim, mas diferença de igualdade salarial, diferença de paridade salarial para pessoas que exercem a mesma função é completamente absurdo, independente de ser mulher, de ser gênero, religião, cor, raça, etnia, qualquer coisa. Não cabe mais, não deveria caber mais dentro da nossa sociedade, num país democrático como o Brasil e como a maioria dos países ocidentais, esse tipo de empresas que ainda praticam isso. Eu acho que só tem uma forma de você coibir. Eu acho que você obrigar, por exemplo, a divulgar o salário é uma atitude meio complexa, porque você expõe muitas pessoas. Mas eu acho que deveria ter punições exemplares para se você consegue demonstrar que existe essa disparidade salarial. O Ministério Público do Trabalho é um agente fundamental para isso. Mas aí cabe ele agir proativamente nesse sentido, eu não vou entrar nesse mera mérito. denúncia. Mas a lei prevê sanção. Mas o problema é a aplicação da sanção, entendeu? Ok. Deveria ser algo praticamente que automático, assim. Não que você não vá dar o contraditório para a empresa defender, obviamente. Sim. Mas, assim, alguma coisa que você pudesse já deixar vinculado dentro de um sistema que seja da Receita Federal, alguma coisa já, o pagamento do salário, e você já saber que dentro daquela caixinha as pessoas deveriam estar ganhando a mesma coisa se elas estão no mesmo tempo, desempenhando a mesma função, sem que haja distinção entre gênero, raça, etnia e tudo que a gente aqui está falando, ainda mais nas mulheres. E ainda trago outro aspecto, né? Que isso aí, a gente está falando de número, é o objetivo, né? Botando na mesma hierarquia dentro da corporação, da organização, havendo a disparidade salarial. Isso é cristalino. É fácil de identificar o exercício do machismo dentro da lógica corporativa. Mas agora existe um outro aspecto que hoje em dia está ficando cada vez mais habilidoso, na minha opinião. E isso, como eu te falei, na minha opinião, a gente está botando aqui dentro da ótica do human washing, que a Connie usou como... deu esse novo nome, né? Não acho que tenha sido um conceito... Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Que é a implementação de uma estratégia de comunicação muito bem desenvolvida, muito bem apurada, para poder dar a intenção de que é um lugar em que se preza pela igualdade de gênero, que é um lugar em que a mulher é respeitada tanto quanto o homem, que é um lugar em que a mulher não vai se preocupar com as questões que encontra no mercado, como a gente está conversando aqui. Entretanto, se a gente botar a lupa na empresa, na organização, a gente vê que as coisas não funcionam assim. O washing, né? O washing clássico. Seja greenwashing, só que o meu ponto aqui, e é algo que, cara, isso tem me irritado bastante quando eu enxergo esses casos concretos, tem muita gente que compra isso no mercado, e eu entendo que... porque você cria uma narrativa, né? É a Sim, narrativa. bem É contada. perfeito. Você cria a narrativa, a pessoa se sente identificada e vai. Até que prova o contrário, a narrativa é verdadeira, né? Exatamente. E só que tá ficando... Eu vejo isso. Tá ficando cada vez mais habilidoso essa habilidade. Habilidoso essa habilidade, né? Tá ficando cada vez mais habilidoso essa estratégia, essa prática. A gente vê isso, seja num post de LinkedIn, seja numa propaganda, seja numa premiação, que muitas vezes a premiação todo mundo sabe o que acontece, entendeu? E aí meu ponto é, na prática, o que está acontecendo, meu irmão? Quantos % de mulheres estão no teu board? Entendeu? As pessoas, quantos % de efetivação são de mulheres? Quantos não se levam? Exatamente. Qual é o percentual de mulheres que são decision makers no seu negócio? Eu acho que isso é fundamental, assim, quando a Connie traz nesse artigo só 3,5%
das mulheres são CEOs nas empresas nacionais, isso me soa quase que de forma agressiva, assim, pelo menos pelo número de pessoas competentíssimas que eu vejo no mercado de trabalho. Então, ainda há um grande nível de tem um gap imenso, desigualdade de gênero, assim, de uma forma muito, muito, muito grande. Então, por isso que é importante a gente frisar também aqui, principalmente no meu papel de mulher, que não é só estamos em posições ruins. Não, cada dia mais, e a cada segundo que passa, e nesse momento que eu estou falando, mulheres ocupam mais lugares de poder, mulheres ganham mais voz na sociedade, mulheres são mais reconhecidas pelos seus direitos. Isso não é uma luta acabada, mas é uma luta que está se desenvolvendo. Eu li um artigo que agora eu não me lembro, depois eu posso pedir para a Beca, eu usei numa aula que eu dei recentemente, posso pedir para a Beca botar num asterisco, que fala que da prática ESG, quando a gente está falando de diversidade, o top 1 de diversidade hoje discutido é a figura da mulher. Então, isso sim está sendo discutido. Você tem muitas mulheres trazendo isso, você tem muitos homens, como o Pedro e o Rodrigo aqui, que são grandes apoiadores e incentivadores dessa causa. Mas ainda é um caminho longo, mas eu acho que já é um caminho bem estruturado. Só o que a gente precisa é continuar nele. E o que é mais cansativo para a mulher, particularmente, eu como mulher, é que a mulher não descansa, né? Você não dorme em berço esplêndido, você não relaxa. Você tá sempre vigilante, você tá sempre trabalhando, você tá sempre buscando, você tá sempre querendo se desenvolver. E essa é a parte um pouco cansativa. Nada nos é dado. Eu acho, e eu entendo, a Nath pode até corrigir se eu estiver errado, eu entendo que mesmo enxergando todos esses problemas que a gente vê aqui, e até que a gente está falando aqui, a gente vê, cara, no nosso dia a dia, nada diferente de uma terça-feira às 3 da tarde. Que a gente ouve aqui em mensagem, em grupo de amigos que trabalham, que são do mercado e etc. Mesmo a gente estando aqui podendo falar essas coisas, eu ainda acho que a gente está numa bolha privilegiada comparado com o resto do Brasil. Não, com certeza absoluta, porque, Rodrigo, você falou uma coisa boa de puxar. Eu também falo da representatividade feminina na sociedade em um lugar, com uma voz, com um background, com uma vivência específica. Esse movimento de mulheres emergindo social, ele tem várias vozes, porque ele tem vários lugares, ele tem várias demandas. Você tem mulheres pretas, você tem mulheres brancas, você tem mulheres periféricas, você tem mulheres de classe mais alta. Tudo isso interfere até na sua posição da sociedade, interfere na maneira como você enxerga. Mas a reivindicação básica de direitos de existência, de direito de pleitear pelo seu corpo, do direito de não ser julgada pela sua aparência, do direito de poder refletir se você quer casar ou não, se você quer ter filhos ou não. Cara, eu participei de um podcast com a Pri que já veio aqui, Pri Brandão, maravilhosa. Querida. E eu tava lá, tava eu e uma outra mulher, e a gente tava falando sobre liderança feminina. E a entrevistada incrível que tava com a gente tava falando... Eu tava na posição de entrevistada também. Tava falando que ela não queria ter filhos, não é um desejo dela. E ela começou a falar, embora eu goste de criança, etc., eu não quero ter filhos, é uma coisa que não faz sentido. Aí eu falei pra ela, e eu tô falando isso aqui porque eu falei lá no podcast, tá gravado. Eu falei, olha como é louco ser mulher. Um desejo que é seu, você sente uma necessidade de justificar. É seu desejo, é a sua vida. É pressão social, né? E você sente uma necessidade de justificar. Até hoje, a mulher foda, desculpe o termo, dona de si, tava ali falando sobre todos os feitos que tinha executado ao longo da vida. Mas o ponto é, não quero ser mãe, mas eu gosto muito de criança, tá, gente? Meu problema não é com criança, não. É porque realmente não cabe pra mim. Que isso, gente? Quero ser mãe, ponto. Não faz sentido pra mim. Alguém me questiona se eu quero comer macarrão ou salada? Sim. Entendeu? Se eu quero morar no bairro X ou no bairro Y? Que isso, é uma loucura. Assim, ser mulher e ser mulher de 30 e poucos anos, assim, então, ou seja, a gente tá num gap geracional com as reflexões, é uma piração. Eu posso estar muito errado, Nath. É uma Nath, piração. E assim, sempre que a gente tem esse tipo de conversa, eu gosto muito de perguntar pra Nath, porque aí ela fala se eu tô viajando ou não. Mas eu entendo que o woman washing, a partir do texto que eu li, é uma espécie de estruturação de um machismo corporativo. Sim. Assim como tem manutenção. Fica um machismo corporativo estrutural. Porque não é algo fácil de ver. Não. Entendeu? É uma coisa ali sutil, que passa ali, assim, tangenciando sempre as coisas. Só que tá sempre presente, se você parar pra observar, né? Cara, um jeito fácil de você verificar isso numa empresa é...
como é que é a sua licença maternidade? As mulheres Boa. lá se sentem confortáveis ou não em serem mães? Isso aí. Cara, por ser aí. mãe é um puta desafio profissional. Você vai ficar fora do mercado de trabalho. Como é que funciona isso, sabe? Exato. Isso é bem loucura, E Rodrigo. só para ter uma... corroborando, né, esse artigo, a Cone traz também que de 96 a 2005, 30 empresas, quase 30 empresas que constavam na lista de Working Mother ou da Fortune, sofreram processos por funcionários por descriminalização contra trabalhadores com responsabilidades familiares. Ou seja, a gente está falando de mulher, né? Em regra, ainda mais de 96 a 2005. Quer dizer, o que a gente está querendo falar aqui é o seguinte, na real mesmo, a sua estratégia de comunicação abordando a causa ESG sob a ótica da igualdade de gênero, em nada vai mudar, em nada vai agregar alguma coisa para o seu negócio se você realmente não aplicar as práticas de ESG. Olha só, olha que negócio diferente, né? Assim, revolucionário esse pensamento. Sim. Essa questão do dado de 3,5% no C-level de mulheres, esse é um número muito preocupante, porque é muito pouco. Isso. É. Ainda que você considere outros fatores, como, por exemplo, pessoas pretas e pardas, que poderiam também... Provavelmente deve ter um número baixo Deve também. ter. Sim, Não com sei quanto é, a certeza. gente não está aqui estatisticamente com esse respaldo, mas também deve ser baixo. Isso é uma métrica que é facilmente visualizável pelas pessoas que estão consumindo aquela empresa ou trabalhando naquela empresa. Então, quem está no C-level da sua empresa? São 10 pessoas, tem uma mulher, pô, provavelmente alguma coisa errada nessa empresa, né? Assim, para não falar com certeza que tem alguma coisa errada aqui, é muito provável, quase 100% provável, que existe alguma coisa errada. Por que as mulheres não estão sendo promovidas dentro dessa empresa? Por que elas não estão atingindo cargos gerenciais, cargos de decisão dentro da empresa? Então, essa métrica, eu acho que ela já ensejaria por si um questionamento que poderia ser feito, por exemplo, no Ministério do Trabalho, se está tendo alguma política interna de diretriz interna para não promover mulheres para atingir esse Uma posto. investigação, né? Exatamente. Alguma investigação nesse sentido, porque isso é um dado muito fácil. O salário eu acho mais complicado, igual a gente estava falando. Porque você vai abrir, por exemplo, vamos dizer que nós três aqui tivéssemos salários. Eu não gostaria que abrisse o meu salário para saber se o da Natália tá igual. Não, tem se é uma até- coisa até que uma ela questão de tiver, proteção- ela pode tratar internamente com a gente, entendeu? Bate até uma questão de proteção de dados também. É, né? então, mas até porque quem é- vai ficar sabendo dos meus dados? Os mandados de Entendeu? segurança, eles estão Então, você não versando consegue- tecnicamente nesse sentido. Eu Pois é. entendo. Nesse Mas sentido. assim, eu acho que essa De é uma proteção questão de mais complicada, que eu acho que tem outros meios, outras formas de você conseguir identificar se está havendo, por exemplo, um canal interno de uma ouvidoria, um canal De independente, como, por exemplo, o João Paulo Prado fez nos casos de assédio dentro da empresa dele. Exato. Canal Sim. completamente independente, onde você faz a comunicação, uma empresa terceira analisa, e aí, se for o caso, vai chegar no gestor da área para poder fazer, ou a gestora, né? pra gente ser inclusivo aqui na frase. O próprio Cauã também falou isso com O relação ao Cauã modelista também. da Sim. modelista. Então, assim, eu acho que existem caminhos menos discutíveis, resumindo, para você conseguir atingir essa métrica se dentro daquela empresa especificamente está sendo justa as promoções, os aumentos salariais, os benefícios. Inclusive, a questão da licença maternidade, a gente já tratou em alguns podcasts aqui. Sim. O Isso. último deles com a Thaís, inclusive. Sim. Eu não sei qual é hoje. Que Beijo, Thaís. tava gravidíssima na época. Que ela estava inclusive. grávida na época. Tava. Isso gera uma discussão. Uma querida. Isso é um debate que eu acho muito válido que o Brasil poderia estar tendo. Sim. Se vale a pena, por exemplo, a igualdade da licença maternidade para a licença paternidade. Com Exato. certeza. Exato, porque eu até lembro, a minha ponderação que foi a seguinte: você não igualar a licença maternidade à paternidade, eu entendo, como uma pessoa que quer ser pai, que os dois lados saem perdendo. Com certeza. A mulher sai no sentido de que está se prejudicando no mercado, Fica mais exposta. fica né? mais exposta profissionalmente falando, e o homem, uma vez que tem um direito hoje em dia, salvo engano, de 4 dias, São 5. 5 dias, enfim, é irrisório, menos de uma semana. Ele também acaba não tendo oportunidade de ter um relacionamento com o seu filho, com a sua filha, no começo Tem uma da lei. vida Tem do uma bebê. lei interessante, que é a lei da empresa cidadã, que se você for uma lei que apura no lucro real, ou seja, uma forma de tributação específica, que é obrigatório depois de um certo faturamento, mas que as pessoas podem optar, em regra, não optam, porque, enfim, é mais difícil, mais caro, etc. Mas se você é uma empresa que está no lucro real, você pode utilizar essa lei de empresa cidadã, e na lei
dentre os pontos que você é obrigado para poder gozar de alguns benefícios fiscais tributários específicos, é que você tem que dar uma licença de paternidade de 20 dias. Então, você fica com uma licença de paternidade estendida. Então, você já tem esse tipo de movimentação. Isso já tem uma certa discussão. Então, você já tem essa lei que algumas empresas já adotam. Então, ou seja, se você... É o próprio Estado dizendo, olha, beleza, eu vou te conceder algumas formas mais fáceis no aspecto tributário, mas você também tem que ter uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Por exemplo, uma licença paternidade de 20 dias. Eu acho que, assim, é o que eu digo. Foi o que eu disse anteriormente. É um processo, não é suficiente, estamos longíssimo do cenário ideal por questões muito além do universo jurídico. A gente vive num ambiente estruturalmente em que a nossa sociedade ela não é estruturada para mulheres, ela é uma sociedade estruturada com uma lógica para homens, dado todo o nosso histórico que fez com que a gente chegasse até aqui. Não sou eu dizendo isso, é só você analisar a sociedade assim como ela é. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a gente está mudando. Eu sinto que as discussões estão mudando. Eu sinto que os posicionamentos estão mudando. Os espaços estão mudando também. É, né? eu acho que assim, positivo por exemplo, aqui, o lucro real são... a minoria das empresas estão no lucro real hoje no Brasil. Sim. A maioria está no Simples Nacional, porque tem que fazer... A lei devia ser ao contrário. Ela devia estar no Simples e aí depois ela escalaria, vamos dizer. Porque você tem muito mais pessoas hoje dentro do Simples, trabalhando em empresas dentro do Simples, prestando serviços dentro do Simples, do que empresas no lucro real. Ainda que o lucro real seja de empresas muito grandes e tenham provavelmente o maior número de funcionários, mas provavelmente 94%, 90% das empresas no Brasil estão no Simples. Sim, com então, certeza. deveria ser você pegar uma esfera maior na massa do que pelo faturamento da empresa em si. E assim, no Simples, achei uma ótima, assim, no Simples eu já nem digo, mas pelo menos no presumido. Se você tá no presumido, você já pode, porque o teto do Simples é muito baixo. Então, regra, o Simples é uma empresa que não tem muito funcionário, pelo menos. É uma empresa que funciona de uma forma ainda muito embrionária em termos de estrutura empresarial. Mas, pô, um presumido já faria sentido. Gente, para finalizar, eu vou começar a arredondar aqui pra gente caminhar pro nosso fim, porque senão o Tiagão lá da direção vai matar a gente. Tiagão que fala no meio da mesa, gente. Um dia a gente tem isso que é um filmar ele falando espetáculo, que tipo a voz Tem de que filmar Deus, ele assim. aqui. Falando. Só para arredondar, eu acho que dois dados interessantes. Um que a gente não falou, que acabou passando, que hoje em dia, nos conselhos de administração, temos uma mulher para cada 7,4 homens. Quer dizer, o que o Pedro falou e a Nath falaram quando a gente está falando de estrutura, de CEOs, são apenas 3,5% no Brasil, corrobora muito. Eu vi uma notícia hoje da nova CEO da Pierre Fabre. Eu acho que compartilhei no grupo até. Ela falou uma frase que eu achei muito boa, que ela trabalhava na L'Oréal anteriormente. Ela falou pro diretor, o CEO da L'Oréal, falou: eu quero teu emprego. Enfim, naturalmente o cara não cedeu. Mas agora você imagina quantas mulheres falando isso? Pouquíssimas. Mas eu acho que também é homem, né? Você chega no teu eu chefe e falaria, eu quero seu emprego. Eu chegaria também. Mas eu achei, porra, peituda no sentido de, porra, Caraca, botou banca, na mesa. botou banca. Na mesa. Enfim, eu achei interessante isso. Eu acho que é uma coisa que, enfim, a gente está observando o desenvolvimento. Eu entendo que, se a gente comparar com 10 anos atrás, o gráfico melhorou. Sim. Mas, se a gente observar também, puxando um pouco pro texto da Cônia, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial fala que para a gente encontrar a igualdade de gênero, a gente precisa de 135 anos. Ou seja, mesmo com os avanços que estamos observando e somos entusiastas deles, falta muito. Esse é o ponto. E agora, a gente, como missão, como sociedade, como cidadãos que somos, a gente tem que entender como é que esses 135 podem virar 105, podem virar 95, 85. E aí, quem sabe, a gente potencializa tudo isso. Eu acho que mesas de conversa como essa aqui são fundamentais e que tenhamos mais, né, não, Nath? Eu acho, gente. Acho que para fechar esse assunto, como eu já falei, e quem me segue no Instagram vê que eu falo sobre o posicionamento da mulher na sociedade com frequência. Eu falo na sociedade porque eu não estou me restringindo à mulher advogada ou à mulher no ambiente profissional. Eu digo nós, mulheres, enquanto seres humanos, dentro da ótica social. Eu espero muito que a gente evolua. De fato, a forma como a gente se enxerga no mundo, né?
Nós, mulheres, a gente vive uma série de pressões. A gente está falando sobre a nossa forma física, sobre a forma como a gente aparenta no mundo, sobre o nosso medo e dificuldade de envelhecer, sobre o nosso medo e dificuldade de achar que o casamento é uma das coisas mais importantes ou que isso é uma chancela social, sobre o nosso medo e dificuldade de não conseguir avançar tanto profissionalmente. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente tem que refletir muito sobre todos esses pontos que são socialmente impostos e tratados, que viram uma cobrança excessiva e se tornam um problema na nossa vida. Eu acho que a gente tem que se libertar disso e procurar cada dia mais ser quem a gente é, explorando o nosso universo e as nossas potencialidades dentro disso. Uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, que eu nunca falei, vai ser a primeira vez, mas já falei em alguns outros lugares, quando eu falo de liderança feminina, um dos pontos que eu acho que nós, mulheres, devemos fazer é que a gente a gente entende como replicável comportamentos masculinos de liderança. Como são homens exercendo a liderança e, para ser uma mulher líder de sucesso, replicar aquele tipo de comportamento ou característica. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que utilizar as nossas características inerentes. Mulheres são mais empáticas, mulheres são mais solidárias, mulheres conseguem se comunicar melhor, mulheres são mais gentis. Então, acho que tudo isso tem que ser utilizado como formas de poder para a gente se desenvolver, não algo que a gente tem que se rechaçar para ser mulher. Então, quando eu falei brincando que a menina que me perguntou e o rapaz respondeu, ela domina, e eu brinquei, na verdade, só me comporto como um homem. Não, eu não me comporto como um homem, eu me comporto como uma mulher que tem muito a dizer e tem muito a ouvir também. É o que eu desejo a vocês. Não esqueçam do início do episódio, independência financeira. A independência financeira também é um viés de libertação feminina, porque ela foi um viés de aprisionamento durante muitos anos. Cara, só antes do Rodrigo fechar, eu queria indicar uma série chamada Lydia Poet. É de uma primeira italiana que conseguiu a licença da OAB italiana para poder advogar. E a série se desenvolve sobre o ponto de vista que ela consegue a licença, aí ela ganha a primeira ação judicial e aí o judiciário da época da Itália, em Bolonha, começa a proibir ela de advogar e criar um monte de obstáculos para ela sequer pisar no tribunal. E aí a série se desenvolve nesse sentido, é uma série muito legal, vale a pena conferir e tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje. Gostei. Nath, quer terminar hoje? Eu quero não? Eu quero então que as coisas aqui já estão progressistas o suficiente. Você tá finalizando muito bem. Então tá bom. Então, declaro encerrado mais um episódio do Manda Pro Jurídico. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico, nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comente, compartilhe, porque toda interação é muito mais que bem-vinda e vocês sabem disso, tá? Que eu vivo enchendo o saco de vocês sobre isso. E assim vai ser o único jeito de a gente conseguir desenvolver cada vez mais essa bolha virtuosa de juristas que querem desenvolver cada vez mais o mercado e cada vez mais com igualdade de gênero. Tá bom, galera? Um grande abraço. Com criatividade e boa fé, a gente faz tudo. Qualquer outra dúvida, manda pro jurídico.